projeto como um todo, ele está mexendo muito com essa parte da memória afetiva. Boa parte, assim, da minha infância foi subindo, descendo, correndo pelo ateliê. A gente podia ir lá, brincar, às vezes a gente era expulso, mas muitas vezes a gente podia ir lá e participar do processo criativo dele, testemunhar isso. Então a gente acompanhava, às vezes, a evolução de uma obra, sabe? O começo da pintura e falava, não, tá lindo, não faz mais nada. No dia seguinte já tinha mudado tudo. A grande oportunidade, né, de participar desse projeto é poder mergulhar no universo do Gershman. Eu acho que o espectro do projeto, né, de digitalização do acervo, ele abarca uma produção bem ampla dele. Então, nós temos um pouco de cada momento, né, da sua produção artística, o que é bastante completo e interessante. Há uns 12 anos atrás, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse mesmo acervo, com um recorte menor de obras. Então agora, você vê quantos anos depois a gente consegue finalmente chegar nessa etapa, que é uma etapa que eu entendo como uma etapa de amadurecimento, né? Você não parte do zero, você já está justamente num outro momento, um momento muito mais preciso, muito mais cirúrgico desse acervo. Você consegue dar conta de uma primeira catalogação, que agora é refinada, já tendo feito toda a parte de digitalização documental. Então temos mais de 20 mil itens do acervo documental, então são cromos, negativos, periódicos, tudo isso já está na base de dados. Então agora a gente incorpora o acervo museológico. O que é isso? São as obras de arte desse artista. Então, nesse momento, a gente podia aprofundar as informações sobre as obras do Instituto. E, além do trabalho de documentação museológica, né, que é o inventário e a catalogação, foi realizado também uma etapa de conservação preventiva. Conservação, a gente faz, em geral, uma higienização das obras e cuida também do ambiente, né, onde essas obras estão. A gente tenta sempre preservar o original do artista, fazer o mínimo possível de intervenção só para estabilizar a obra mesmo. A conservação é um procedimento talvez anterior a uma necessidade de restaurar. E a restauração é quando infelizmente acontece algum tipo de dano que a obra precise de uma intervenção maior. Se a obra fica quieta há muitos anos, você não olha para ela, não tira ela da parede, não olha por trás. Um dia você tem surpresa, pode ser cupim, pode ser muita umidade, são fungos, acontece demais. Então isso aí seria a hora de você intervir como restaurador. A gente encontrou, inclusive, essa obra que está aqui no ateliê de restauração, Mergulho no Azul. Ela estava com um estado de conservação mais delicado. É uma obra que vai receber um novo chassi, né? A camada pictórica dela toda está sendo fixada, porque ela estava em descolamento. Ela tem vários craquelês aqui, embora seja uma obra de pintura acrílica, né? Ela tem muitos craquelês e muito descolamento. E agora a gente aqui, tendo a oportunidade de encontrar com ela da forma que ela tá, super recuperada, muito bem, isso é muito legal, assim, é isso que eu acho que mais me satisfaz, assim, no trabalho. O acervo, ele contém obras de um período bem longo, né, de produção do artista. Então nós encontramos obras de 1958, do início da carreira dele, e a diversidade de técnicas é assim impressionante. Muita gente não sabe, de repente, as suas primeiras obras, de onde ele vem. Então, o artista, quando está se preparando para se tornar, né, quem ele será. Então, a gente está falando de umas obras que parecem um Gauguin, sabe? É bem curioso, assim, você não reconhece a primeiro momento, mas no final você entende ali que já tem um pouco desse jovem Gershman. Algumas obras estão sendo incorporadas, que são obras que ele já havia deixado em vida para a família, e nesse projeto a gente tem essa oportunidade de disponibilizá-las também. Então são obras que ou retratam a intimidade, né, da nossa família. Tem um desenho lindo que é um autorretrato do
Rubens Gershman, do meu pai, dando um beijo na minha mãe. Eu não era nem nascida, mas eu consigo imaginar aquela cena. Geralmente, essa parte mais íntima do artista, tornar público isso é mostrar uma outra faceta do artista. A gente conhece o Rubens Gershman pai, o Rubens Gershman no seu ambiente familiar, e isso é um ganho enorme desse projeto. A gente está trabalhando com obras que nunca foram expostas para o grande público, que não estão em coleções de museus, nunca foram vistas fora do contexto familiar. Uma obra específica que eu gosto muito e que está sendo digitalizada também, que é o Zico. É um quadro enorme, mas esse quadro em especial ele não parece ser da temática futebol, porque ele é um close no rosto do Zico, bem próximo, é um quadro até meio escuro, assim, e você é quase engolido pelos olhos ou por essa cabeça enorme, assim, do ícone, né, do ídolo. É um quadro que tem uma presença muito forte. Eu me lembro de ver ele pintar com muito vigor esse quadro. Ele é um quadro não só grande em tamanho, mas, como eu disse, é escuro, tem muitas pinceladas. Também é uma obra que eu acho que retrata mais o Gershman, mais o meu pai, do que o ídolo que ele estava querendo ali representar. Tem uma obra chamada TNT Ipiranga, que é uma assemblagem que tem na sua composição uma grama sintética. E é super bonita, porque ela está sempre falando da questão do futebol e da política, que são duas temáticas presentes na obra do Gershman sempre. O futebol era permitido, né? A gente está falando de anos de chumbo, ditadura. É uma obra linda, assim, ela tem um poder, sabe, na sua composição, ela é super forte. A gente está falando de história da arte brasileira, a gente está falando de identidade, né? Por que não? Quando você pensa numa Lindonéia, por exemplo, que é conhecida como Mona Lisa brasileira, você está falando de Gershman, você está falando de memória, você está falando do seu país. Você conserva essa obra, você atribui informação para que ela possa ser pesquisada, você cria um representante digital dela para que ela seja divulgada, para que ela seja utilizada, né? Digitalizar o acervo, a importância que eu acho é você poder dar oportunidade para outras pessoas verem o acervo e divulgar, né? Enfim, é o que vai divulgar o acervo, são as imagens, na verdade, né? Enfim. Especialmente com aquelas peças que ainda não foram mostradas ao público. Muito legal pensar que outras pessoas também vão ter acesso a esse acervo. O fim desse processo vai culminar na disponibilização dessas informações na base de dados do Instituto, que fica disponível online. Para que se tenha a possibilidade de fazer um livro, por exemplo, acho que esse seria um desdobramento muito mais fácil e potente agora. Ou, por exemplo, uma exposição, porque muitos recortes, muitas possibilidades, seja de temáticas, de cronologia, você consegue apresentar isso, seja para um curador, seja para um crítico, seja, enfim, para um museu e tal, de uma forma, inclusive, né, imagética, por que não? É um projeto ambicioso, ele é complexo, apesar dele ser um recorte do acervo, a gente não está dando conta do acervo inteiro. Essa etapa de inventário e de catalogação é uma etapa muito importante porque você consegue extrair da obra as informações para além da visualidade dela. Vai poder ampliar o conhecimento sobre as obras do Instituto. O Itaú, ele realmente já confiou na gente em outro momento para conceder, né, essa oportunidade de apoio, de realização conosco, e agora, mais uma vez, eles vêm e trazem mesmo à luz, né, esse conjunto de obras, mostrando, reforçando essa questão da identidade, do patrimônio, da memória, de um legado da história da arte brasileira.
do fotógrafo muitas vezes é bem solitário. A gente vai lá, monta a luz, ilumina, fotografa, mas esse trabalho foi um trabalho de equipe mesmo, assim. Foi um trabalho de equipe mesmo, assim. Foi bem bacana. Eu gostei de ter feito. A dificuldade era muito grande e o resultado eu acho que ficou bom, né? Acho que foi bem legal. É isso. Posso fotografar?